Na primeira pergunta, por que não manda o Alex Portela embora? Vai botar quem? Quem tem que mandar Alex Portela embora é o Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo do Vitória acha que o Alex está fazendo um bom trabalho. Mantém o presidente aí. Agora, o que é que vocês, torcedores, têm que cobrar? Tem que cobrar do presidente, tem que cobrar do Conselho Deliberativo, mudança nos estatutos, eleições diretas, que o torcedor participe da eleição do presidente do clube. Isso é que você tem que cobrar. Essa história, por que não manda o Alex Portela embora? Fica muito difícil mandar o presidente embora. Mesmo porque o regime lá é presidencialista e o presidente é conduzido ao poder pelo Conselho Deliberativo. A segunda pergunta, é Vitória desde pequenininha, será que o Vitória vai permanecer o mesmo time, vai trazer reforços? O presidente já disse que ele vai trazer mais 3 reforços, vai trazer mais um lateral direito, mais um zagueiro, mais um atacante, a pedido do treinador Wagner Benazzi, que vê com bons olhos que com esses reforços o Vitória pode alcançar alguma coisa positivamente de buscar a classificação para a Série A do Campeonato Brasileiro em 2012. O que falta para o Vitória fazer mais gols? Falta a bola entrar, falta o Neto Baiano ficar bom, botar a bola para dentro, como ele vem botando, falta botar esse Fábio Santos aí, para ver se ele resolve o problema de gols do Vitória. Mas eu tenho a impressão que dentro do esquema tático proporcionado ao time pelo Wagner Benazzi, o Vitória vai melhorar e vai chegar mais ao gol adversário. Porque o Vitória estava treinando sem atacante, estava treinando com aquele rodízio de Giovani, não sei quem, aí ficava aquele rodízio que foi no Campeonato Baiano, aquele esquema tático maluco de Antônio Lopes. Silvio, essas perguntas que a gente viu dos torcedores só reforça a ansiedade, né? Do torcedor querendo gols, querendo bons resultados, esperando uma campanha melhor do Vitória aí, né? Na verdade é isso mesmo, viu, Juca? Porque o torcedor, ele vive de resultado, ele não quer... você pode dar ao torcedor um time ruim, contanto que esse time ruim esteja ganhando. Faça os gols, vá se classificando. Porque qual é a busca do torcedor do Vitória? É o Vitória botar a Série A, para ele acabar com essa gozação do torcedor do Bahia, né, que canta nas arquibancadas que o time do Vitória é de Série B e é mesmo. Agora, o que é que o Vitória, dentro dessa busca, prevalece a ansiedade. E na ansiedade, quando a gente quer acertar demais, a gente erra, fatalmente erra. Mas o Wagner Benazzi chegou, está estabilizando emocionalmente o grupo, está buscando dentro do grupo aquelas peças que se encaixam facilmente. E eu tenho certeza que o Vitória vai dar certo. Agora, Silvio, teve uma das perguntas que também seria uma pergunta, uma curiosidade minha, já que você consegue descobrir tudo antes de todo mundo. Não tem nenhum nome, nenhuma especulação em relação a essas contratações que o Wagner Benazzi quer fazer? Não, o Vitória está guardando as 7 chaves, porque o Beto Silveira ele tomou um exemplo. Ele costumava a divulgar os nomes antes de assinar o contrato. E aí ele dava um tango no mango, entre aspas, como se diz na gíria, o jogador não vinha. Aí o Beto Silveira começou a ficar desacreditado como diretor de futebol do Esporte Clube Vitória. Inclusive pediram a saída dele. Então os nomes estão guardados às 7 chaves e eu acho que o Vitória tem que proceder assim mesmo. Quando contratar, bota no painel lá, divulga para a imprensa, para a mídia e pronto, bota a camisa, vai treinar, bota a camisa, vai para o jogo, vai para o banco. É assim que tem que se fazer. Essa coisa de dizer, o Vitória está trazendo o Messi. E daqui a pouco o Messi não aparece, quem desaparece do estádio é a torcida. Até porque tiveram tantas contratações, não é, Silvio? Acabou depois tendo tantas dispensas. Olha, ficou aí um barril de pólvora para explodir, né? Mas foi todo mundo embora aí, inclusive o uruguaio. O uruguaio foi o caso mais fantástico que eu já vi no Vitória. Ficou um mês sem jogar, um mês resolvendo problema de documentação, entra no jogo, joga 20 minutos e no outro dia, demitido. Bilhete azul. São coisas que acontecem no futebol do Vitória. Por quê? Porque foi uma contratação em cima da perna, uma contratação feita por indicação do treinador Geninho, que, ao meu ver, não queria nada como treinador do Esporte Clube Vitória. Ele não gosta de treinar a segunda divisão. Agora, se vamos falar do Bahia, né? Bahia que está na Série A, tem um jogo difícil aí, domingo contra o Inter. Você acha que René Simões vai escalar Carlos Alberto e Ricardinho para esse jogo de domingo? Eu acho muito difícil ele escalar os dois. E acho difícil porque ele não pode dar mole, porque ele está com o problema do Fabinho. O Fabinho ainda depende de uma liberação médica, se bem que hoje eu soube que o Fabinho já desceu para treinar, foi liberado pelo departamento médico. Ele tem o Fael para jogar e tem o Dionis, que ele deve voltar o Dionis no meio de campo. Aí ele não vai jogar com o Ricardinho e o Carlos Alberto. Ele vai pegar um meio de campo do Internacional, com o D'Alessandro, Andrezinho, um meio de campo Guinha Azul, que é um meio de campo fortíssimo. Ele não pode dar mole para esse meio de campo, não. A dúvida maior
hoje do Esporte Clube Bahia, que está preocupando a torcida do Bahia, é que o paredão do Bahia pode ficar de fora. Isso. Ontem a gente já comentou sobre o problema dos goleiros e hoje Marcelo Lomba já não treinou, né? Já não treinou, ele está com uma inflamação no músculo anterior da coxa. E me parece que é uma problemática para o jogo de domingo. Não há uma solucionática. Como encontrá-la? Jair também está com problema na coxa. Aí tem o Omar está com problema de tendinite, está voltando aos poucos agora aos treinamentos. Quer dizer, uma tremenda dor de cabeça para René Simões para o jogo de domingo contra o Internacional. Os 3 goleiros dele estão numa situação né? difícil. Porque o Internacional deve ir para cima, né? É claro. E aí, no caso... O Internacional é um time ousado, como joga da mesma maneira que ele joga em casa, ele joga fora de casa. Vai ser um grande teste para o Esporte Clube Bahia, o Internacional no próximo domingo, diante dessa ascensão do Bahia, esse progresso tático e técnico do Bahia dentro da competição. A gente fica na expectativa de que seja um grande jogo domingo no estádio Pituaçu. Mas os problemas se avolumam para o treinador René Simões. Sendo que um deles até minimizou, né, a ansiedade do René em colocar logo o time em campo, porque o Abner desceu e voltou a treinar. É -1. Ele já não vai ter o Tite. Ele vai ter o problema de escalar o Diego com o Paulo Miranda com o jogador Dani Moraes. E do lado direito ele tem o problema do Marcos. Agora apareceu o problema do Marcos. Então ele tem o Gabriel, Jean Carlos ainda está se refazendo de tratamento. Quer dizer, explodiu uma coisa que ninguém entendeu de uma hora para outra no Fazendão, que está atrapalhando o trabalho do René Simões. Só não pode ser mais complicado porque o jogo é em casa, né? Tem o apoio da torcida. Esse é o segundo jogo, né? Seguido em casa aí do Bahia. É o segundo jogo seguido em casa. O jogo continua marcado para 18h30, embora a CBF tenha alterado agora jogos que seriam 18h30, passaram para 18 horas. Não vai ter mais jogo 18h30 dentro dessa arrumação da casa da CBF. E aquilo que nós falamos aqui, que não podemos acreditar numa entidade que começa um campeonato com um time com o nome de Ituiutaba, né? Ou sei lá como se pronuncia esse nome, é Ituiutaba, né? Parece até que a gente tem que botar sotaque para falar. Começou com esse nome, daqui a pouco passou a ser Boa Esporte. Então a CBF tomou uma decisão aí agora que não vai ter mudança mais durante a competição. Então vamos esperar que isso beneficie até o torcedor do Bahia, porque o jogo contra o Santos está marcado agora para 18 horas. E não mais 18h30. Será o último jogo na primeira fase do Bahia dentro de casa. Porque depois ele sai para jogar contra o Ceará, que era um jogo marcado para 18h30. E aí a Confederação da Bagunça e da Falência, essa que tem a sigla de CBF, tirou de 18h30 e botou para 4 horas da tarde, lá em Fortaleza. Agora, Silvia, a gente estava falando sobre esse problema que você acabou de dizer, né? Desse problema que surgiu no Fazendão para o técnico René Simões. Ele mexer realmente, tem algumas peças importantes para ele que não vão poder atuar no jogo contra o Inter. E quem falou sobre entrosamento do grupo hoje foi o meia Ricardinho, importante jogador também para o Tricolor. Vamos ouvir o que foi que ele falou. Ricardinho, parece que nesse jogo de domingo vai acontecer o que a torcida, o que a gente tanto queria ver, você e Carlos Alberto começarem o jogo juntos. Bom, nós já começamos o jogo do Figueirense, né? Mas o Carlos Alberto teve um problema de uma virose, já estava, né? E naquele jogo já estava debilitado já devido a esse problema. Mas vamos esperar aí essa semana para ver o que o René vai definir, né, para a nossa equipe, o que é a estratégia de jogo, a equipe que vai ser escalada, enfim, vamos esperar ele definir isso para daí a gente comentar. Mas sem dúvida que a gente, com esse último resultado, né, nós com esse último resultado, além dos pontos, nos trouxe uma confiança mais, eu acho que um posicionamento dentro do campeonato, que não é o ideal. Aliás, eu acho que nós estamos ainda longe do ideal, daquilo que a gente pretende, né, na classificação do campeonato, mas tem que se ter um início ou
uma soma, né, de pontos. Eu acho que esse resultado de domingo foi importante por isso. E esperamos um jogo bom, né, um jogo bom de se jogar, e contra uma equipe muito boa, de qualidade boa, de alto nível como a do Inter, realizar uma boa partida no final de semana. Ricardinho, uma vez o René falou que poucas vezes ele jogou com uma equipe de pessoas tão inteligentes, assim, do entender do futebol, de entender como é que funciona a coisa toda, e ele também pode estar se referindo, de certa forma especial, a você também com isso. Como é essa relação com ele? Assim? Ele te pede conselhos, até conversa, procura saber a tua opinião sobre como as coisas estão funcionando, e se você depois disso pretende talvez no futuro trabalhar com o treinador também? Bom, primeiro que conselho de forma nenhuma. Eu sou só um atleta profissional, lógico, há muitos anos aí nessa profissão, mas sempre aprendendo todos os dias, né? E a gente, com certeza, eu vou encerrar minha carreira e vou continuar aprendendo ainda, né? Porque o futebol ensina todo dia uma situação nova. Às vezes com jogadores que estão começando também você aprende, que você observa, né? Às vezes alguma situação. Mas a gente procura passar realmente a vivência, né? Que a gente já teve esses anos todos. E o René é um treinador que dá essa abertura aos jogadores, né? Ele procura conversar bastante, ele troca informações o tempo todo, né? Lógico, sempre tomando a sua decisão, né? Mas eu me sinto muito bem, assim, confortável nessa situação, porque além da abertura, ele é um treinador também que participa, né, assim, do dia a dia do jogador, né, assim, não só dentro do campo, ele procura conversar e isso facilita no trabalho, no convívio. Então, são às vezes, esses pequenos detalhes que até, vamos dizer, estão fora, né, daquela parte tática, né, daquela parte de treinamento, mas que às vezes contribuem diretamente para um bom resultado, né? Porque o ambiente de trabalho ele acaba ficando, vamos dizer assim, gostoso, né, como a gente fala, né, ficando prazeroso, e aí você automaticamente, isso não acontece só no futebol, acontece no trabalho de vocês também, você acaba com alegria, com satisfação, você acaba produzindo mais, você acaba não se doando mais, você acaba tendo uma produtividade maior.